queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Me foi facultada essa oportunidade de mais uma vez estar refletindo com os irmãos a leitura diária de hoje, a lição de número 5, do próximo domingo, e tem como tema: o casamento é para sempre. O casamento é para sempre. E a leitura diária desta quarta-feira, que se encontra em Efésios capítulo 5, verso 33, que tem como tema a leitura diária: o amor e o respeito no casamento. Meus queridos irmãos, é um tema bastante propício, bastante atual, específico, um assunto específico para que venhamos a tratar e a estudar nessa lição. No entanto, brevemente, rapidamente, gostaria de comentar sobre este tema, o amor e o respeito no casamento, e a princípio analisar 4 pontos específicos sobre esse tema, o amor e o respeito no casamento. Em primeiro lugar, é preciso observar que o casamento ele se iniciou em Deus, ele teve início em Deus. E lá em Gênesis, no capítulo de número 2, no verso 24, diz a palavra do Senhor: por isso deixa o homem, o pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, a instituição do casamento se dá em Gênesis capítulo 2, verso 24. Quando Deus criou o homem, ele disse: não é bom que o homem esteja só, e aí far-lhe uma disjuntora, e Deus criou a mulher e disse: a partir de agora, deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A partir daí, fica estabelecido por Deus que não pode haver divisão no casamento, que o casamento é para sempre. Não é, meus queridos? Em segundo lugar, é preciso observar que a fidelidade, o respeito no casamento é uma ordenança divina. É uma ordenança divina. Malaquias capítulo 2, no verso 15, a parte final do verso 15, a palavra do Senhor vai nos dizer, verso 15 e 16, mas a parte final do verso 15, a palavra do Senhor vai nos dizer: portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. No verso 16, o profeta Malaquias vai dizer: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o divórcio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Então, a fidelidade e o respeito no casamento é uma ordenança divina, né? Não sejais infiéis, honrai, respeitai a mulher da tua mocidade, a mulher com que Deus instituiu o casamento, não é? Então, em terceiro lugar, é preciso observar a respeito do amor e o respeito no casamento. É preciso observar que a fidelidade e o respeito no casamento não só foi uma ordenança divina, mas também foi uma ordenança da justiça humana. Foi uma ordenança da justiça humana. A gente, observando aqui algumas referências, observamos que o jurista Augusto Teixeira de Freitas foi formado pela Faculdade de Direito de Olinda, foi reconhecido como um jurisconsulto do Império, porque ele foi convidado pelo imperador Dom Pedro II para fazer o esboço do Código Civil. Portanto, ele foi convidado para fazer a primeira tentativa de codificação do Código Civil. Naquele tempo, ele escreveu 5.000 artigos, chamado de o esboço do Código Civil, não é? E ele já recomendava naquele tempo que o casamento deveria ser regido pelo respeito, pela fidelidade. E no seu artigo 1304, não é, Teixeira de Freitas escreveu no esboço do Código Civil de 1960, naquela época, ele já escreveu: os cônjuges ficam reciprocamente obrigados a guardar-se fidelidade, sem que a infidelidade de um autorize o outro para proceder do mesmo modo. Ou seja, os cônjuges ficam reciprocamente obrigados, há uma reciprocidade, há uma obrigação de reciprocidade, de fidelidade do marido para com a mulher, da mulher para com o marido. Não é? A justiça humana já recomendava isso. Não é? E atualmente o nosso Código Civil de 2002, o artigo 1566 do Código Civil, ele vai tratar sobre os deveres de ambos os cônjuges no casamento, e ele vai dizer que são deveres de ambos os cônjuges no casamento. Inciso 1, a fidelidade recíproca.
Então, a fidelidade recíproca é a primeira recomendação da própria justiça humana, para que haja um respeito, para que haja o amor de um para com o outro no casamento. Em segundo inciso, a vida em comum no domicílio conjugal, ou seja, casou-se, passem a viver no mesmo domicílio conjugal. Né? Infelizmente, vivemos em uma sociedade em que é normal as pessoas se casam e o marido fica para um lado, a mulher para o outro, mas isso está fora dos padrões divinos, está fora até dos padrões humanos, da justiça humana, que recomenda no Código Civil, artigo 1566, inciso 2, que a vida em comum dos cônjuges devem ser no domicílio conjugal. Em terceiro, inciso 3 do artigo 1566 vai dizer a mútua assistência. Os cônjuges devem se assistenciar, se ajudar um ao outro. No inciso 4, o sustento, guarda e educação dos filhos. E encerrando no inciso 5 do artigo 1566 do Código Civil, tratando sobre os deveres do cônjuge no casamento, ele vai dizer que é dever dos cônjuges o respeito e a consideração mútua. Né? Então, a própria justiça humana recomenda a fidelidade e o respeito no casamento. Muito mais a palavra de Deus. Né? Temos que viver uma vida de obediência, de respeito no casamento. Né? Em quarto lugar, a respeito desse tema de bastante importância e atual, é preciso observar que a falta de respeito no casamento leva o faltoso a passar pelo crivo do julgamento divino. Né? Hebreus capítulo de número 13, no versículo de número 4, nós vamos encontrar o escritor aos Hebreus dizendo que a falta de respeito no casamento leva o faltoso a passar pelo crivo do julgamento divino. Hebreus 13, verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Não é? Então, é uma ordenança bíblica o respeito, não é? No casamento, em que nós possamos, a partir dessa lição, estarmos mais alinhados, mais embasados biblicamente a vivermos uma vida conjugal, né? Aqueles que já são casados, a viver uma vida conjugal de obediência, de respeito, de integridade e de respeito mútuo, porque o apóstolo Paulo, né, em Efésios, no capítulo de número 5, né, Efésios capítulo 5, no verso 25, o apóstolo Paulo recomendou: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então há uma recomendação bíblica do apóstolo Paulo para que o marido ame a sua mulher da forma como Cristo amou a igreja. É uma relação de comparação. Da forma como Cristo amou a igreja, o marido deve amar a mulher e a si mesmo se entregar por ela. No verso 28, o apóstolo Paulo encerra dizendo: assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Então, se eu amo a mim mesmo, eu, da mesma forma, tenho que amar a minha esposa. Isso é uma ordenança bíblica para que possamos, a partir daí, viver uma vida de santidade e obediência na presença de Deus. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.